A saga que mudou a vida do Homem-Aranha para sempre. Numa distribuição, Sebos do Igor. E aí, galera, pense, estamos aqui para isso, para mostrar finalmente cumprir o prometido que eu fiz lá no meu Instagram, onde eu também produzo conteúdo, que Instagram Sebos do Igor, onde eu prometi que eu ia mostrar a ordem, né, de leitura da saga do Clone, que foi lançada durante 3 anos lá na gringa, lá no United States, em várias revistas do Homem-Aranha. E aqui foi lançada pela editora Abril, nas revistas o Homem-Aranha e a Teia do Aranha. A editora Abril não conseguiu compilar tudo, mas apesar disso, além da saga principal, você tem algumas edições especiais. Uma ou outra eu tenho, e ainda me faltam 4 edições para ter tudo da Abril. Mas apesar disso, eu pensei em fazer logo esse vídeo, porque embora não tenha essas 4, elas não atrapalham nessa organização da ordem de leitura, para que vocês saibam de uma vez por todas. E aí quando vier as 4, vocês vão ver, porque vocês vão ver a festa que eu vou fazer. Então vamos logo aqui essa bagaça. O seguinte é esse. Eu não vou dizer os números não, tá, galera? Vocês vão vendo aqui, porque eu vou mostrando e vou falando um pouco sobre cada. Na revista Homem-Aranha, você tem o primeiro grande encontro dos dois, que na verdade aparece numa revista anterior, na última página dela. Aí você tem a Teia do Homem-Aranha, histórias paralelas do Aranha Escarlate, o Ben Reilly, se adaptando a essa vida de retomar, né, a sua vida em Nova York, como o clone do Homem-Aranha. E aí você vai tendo nas revistas Homem-Aranha o fechamento do arco anterior, pontas soltas do arco anterior, onde o Homem-Aranha é envenenado pelo Abutre. Na Teia do Aranha, onde o Aranha Escarlate se confronta com o Venom. E no Homem-Aranha, onde o Peter Parker descobre que vai ser papai. E a Teia do Homem-Aranha continua com a aparição do Kane. O Kane, ele é um cara que, rapaz, eu vou dizer uma coisa. O cara apareceu do nada e o cara é barra pesadíssima. E aí o Kane, ele vira uma espécie de perseguidor do Ben Reilly. Enquanto que na revista Homem-Aranha, você tem o Dr. Octopus ajudando o Homem-Aranha. E aí você tem o grande confronto do Kane com o Aranha Escarlate. E aí você tem um grande pico dessa saga do clone aqui, onde o Chacal finalmente dá as caras e se revela como o grande vilão dessa história. E os dois vão ter que se juntar, vão ter que se unir para enfrentar o Chacal e ver a esculhambação que ele faz, que é mais um clone da Gwen Stacy. Sem falar na grande, né, o grande momento que ele aparece para deixar a gente, todo mundo com a cabeça bugada. Deixa eu até retomar aqui, tá aqui. Pronto. Que é quando ele aparece e a gente tem... Tá aqui. Né, assim... O Dr. Warren, ele morre na saga anterior, que os clones aparecem lá no final da década de 70. Então, como é que ele aparece aqui de novo como Chacal? É um clone do Dr. Warren? Aí os mistérios começam aqui. É onde você acorda pra vida. Digo, pronto, agora começou a saga do clone. E aí aparece um terceiro clone, que se afirma ser o verdadeiro Peter Parker. Logo em seguida você tem a morte da Tia May e o grande baque para o Peter Parker. Então você tem em A Teia do Homem-Aranha 94, você tem o Peter Parker sendo preso porque o Kane faz vários assassinatos, realiza vários assassinatos com a digital do Peter Parker. Aí você fica se perguntando, como é que pode? Como é que ele usou essas digitais, né? Aí você tem uma troca entre o Ben Reilly, que vai para a cadeia no lugar do Peter Parker. Ele fica na cadeia no lugar do Peter Parker, para que o Peter Parker possa investigar essa situação. Logo em seguida você tem o Peter Parker com a roupa do Aranha Escarlate, andando por aí, tentando resolver essa situação, encontrando o terceiro clone. E aí você tem um rolê aleatório, que é o Peter Parker achando a Gwen Stacy, aquele clone das antigas que sobreviveu e foi embora.
Pois é, do nada, do nada. E aí o outro grande pico desse arco é quando finalmente é revelado quem é o Homem-Aranha original e quem é o clone. E para nossa surpresa, a minha primeira grande surpresa, né? É que o grande momento que é revelado é feito pelo Bill Sienkiewicz. Primeiro que é muito mal desenhado e ilustrado. E segundo que o Peter Parker, que nós conhecemos desde os anos 60, ou dos anos 70, que é onde aconteceu o primeiro arco do clone, né? Ele é o clone. E o Aranha Escarlate é o verdadeiro. Ah, meu filho, agora lascou-se. E aí você tem o grande clímax da saga, que é o pequeno arco Clonagem Total, onde o Peter fica tão transtornado em ser o clone, em ele ser o clone, que ele passa a ficar tão frágil que ele fica à mercê do Chacal. Aí você tem a arte maravilhosa do Ron Lim. E é muito legal, assim, como esse pequeno arco ele faz muita diferença. Inclusive, ele faz um resumo do que acontece desde o início até esse momento, para que você possa compreender aonde estamos chegando nessa história. E aí você tem a continuação da clonagem total aqui em Guerra entre Aranhas, que, diga-se de passagem, na minha opinião, é a capa mais bonita de todos, onde você tem o grande confronto entre os clones do Homem-Aranha e você tem o Aranha Escarlate confrontando vários clones do Homem-Aranha. Eu me lembro que essas páginas dos vários Homem-Aranhas contra o Aranha Escarlate, elas me impactaram muito na época. Eu fiquei assombrado com isso. Essa página aqui, principalmente. E aí você tem o fim do pequeno arco Clonagem Total na revista seguinte, onde você tem a morte do Chacal, que, diga-se de passagem, ela é definitiva até esse momento e que nos mostra que finalmente a saga terminou. Ou pelo menos era o que nós poderíamos pensar. Porque o que é que acontece agora? Se o Peter Parker que nós conhecemos é o clone e o Aranha Escarlate é o verdadeiro, quem ficará com o manto de Homem-Aranha? Então Peter Parker passa o bastão para o Ben Reilly e vai viver a sua vida com a sua esposa, com a sua filhinha. Muito bem, obrigado. E aí o Aranha Escarlate ainda age como Aranha Escarlate por algumas histórias. E tem um especial onde o Aranha Escarlate se despede desse manto e volta a ser o Homem-Aranha verdadeiro. E aí é onde tem na revista número 100, que é onde você tem um novo uniforme, o Ben Reilly mostra todo o seu estilo, e nós temos a chegada do grande desenhista Dan Jurgens, que já havia sido consagrado as suas histórias com a morte do Superman. E aí você tem ele aqui fazendo o visual do novo Homem-Aranha. Olha que coisa mais linda, meus amigos. Pausa para appreciation. Para mim, podia ter ficado desse jeito pro resto da vida, né? Mas enfim. E aí nós temos o que seria o fim da saga do clone. Se ficasse só nisso aqui, beleza. Mas vamos embora que tem mais chão. Ao som de chuva e do pão de queijo, vamos à segunda parte aqui, que é o seguinte. Depois que o Homem-Aranha, né, o novo Homem-Aranha, ele surge na revista número 100, você tem as aventuras dele, né, como o novo Homem-Aranha. E é muito legal porque são histórias que, assim, você vai ver como é que esse Homem-Aranha vai lidar com a velha gata negra, que é a Felicia Hardy, que sempre teve um afezinho lá entre o Homem-Aranha e ela, né? Você vai ter uma história, essa história aqui, inclusive, é muito legal, porque mostra uma espécie de grande resumão das memórias do Ben Reilly como Peter Parker. E aí, assim, bem interessante essa edição aqui. Aí você tem, por exemplo, um confronto razoavelmente legal dele com o Venom, mas muito mal desenhado.
e um confronto final entre Kane e o Ben Reilly, que é mais ou menos final, né? Porque é um prelúdio pro final. Você tem essa história bizarra do novo Homem-Aranha virando carnificina. Mas aí quando as coisas começam a ficar legais, aí vem um momento, né, que é onde ele tem a sua identidade revelada pela sua nova namorada. Você tem, né, uma trama que envolve um esqueleto que é encontrado pelo Homem-Aranha. E esse esqueleto, ele aparece do nada. Deixa eu ver se tem alguma outra revista aqui que tem esse esqueleto. Tá aqui. Esse esqueleto que é encontrado, ele começa a revirar a nossa cabeça sobre quem é o clone. E aí, se esse esqueleto estava na chaminé, que o Peter Parker jogou o seu clone, que no final das contas o clone era o verdadeiro, e que sobreviveu, então quem é esse daqui? E quem é o Peter Parker e quem é o Ben Reilly? Aí você pronto, agora buga de outro bug. E aí esse arco do esqueleto só vai ser resolvido lá na frente, quando o Homem-Aranha vai investigar, né, nessa revista aqui, e começa essa investigação e termina aqui em Ladrões de Túmulo, que aí o J. Jonah Jameson lança aí uma recompensa para quem conseguir pegar o Homem-Aranha e o esqueleto do Homem-Aranha. É uma viagem isso aqui. Mas no fim das contas, você tem as histórias mais paralelas e vai tendo uma espécie de vilão que aparece na surdina, nas sombras. E isso, o Peter Parker ele quase morre, revive, volta os poderes dele, ele perde os poderes dele, volta de novo. E enquanto isso, você vai tendo a saga Massacre, que vai tendo como pano de fundo das histórias do Homem-Aranha nesse período. E com auge aqui nessa edição, que é muito bacana, com desenhos do John Romita Jr., que vai cada vez mais participando do arco do Homem-Aranha. Onde você tem, por exemplo, uma personagem do passado do Ben Reilly, nessa revista aqui. Também é uma história muito bacana. E por fim, você vai tendo... Essa daqui é muito ruim. Nossa, essa daqui é muito ruim. Mas é boazinha, mas é muito ruim. E aí você tem essa daqui, eu acho que pra mim é o auge dessa nova fase, que é quando as histórias do Homem-Aranha se confluem com a do Demolidor, e os dois agem juntos, né? A fase do John Romita desenhando tanto um como o outro, no que nós poderíamos chamar de crossover bem feito dos dois personagens. Muito bom. E aí, enfim, a saga chega no seu final, com o penúltimo capítulo, embaralhando de novo as coisas, com um novo vilão, que estava realmente por trás do Chacal. E nós descobrimos que o novo vilão por trás do Chacal era o Duende Verde. Para variar. E aí é revelado que o Ben Reilly, de fato, era o clone. E o verdadeiro Homem-Aranha era o Peter Parker mesmo. Porque foi uma putaria, uma coisa medonha do Norman Osborn. Tinha o que fazer, né? O Norman Osborn, né? De voltar à vida só para fazer isso, né? Assim, podia ter pegado o dinheiro dele, investido na bolsa, né? Mas não, fazer isso aí, né? Tinha o que fazer foi reganhar o cu pros outros ver. Então é isso. Eis a saga do homem, do clone do Homem-Aranha. Muito obrigado a você que veio até o final. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lhe desejo uma ótima semana. Fique com Deus. Pausa o vídeo quando precisar ver um número específico. Mas eu acho que eu vou colocar na descrição do vídeo a ordem dos números de cada revista bem bonitinho. Tá certo? Então, um beijo, um abraço e até a próxima!